sobrou eu para falar com vocês, mas é um prazer estar aqui, estudar a doutrina espírita e compartilhar. E curiosamente, os ouvidos que estão mais próximos da minha boca são os meus, tá? Porque eu acho que essa lição é para mim de alguma maneira, porque fazem 41 anos que eu entrei no Espiritismo e quando eu abria o Evangelho, caía a paciência. Eu comprava outro Evangelho, caía a paciência. E eu, mas o que é isso? Por que eu só tenho que ler a paciência, né? E é a autoria no Evangelho segundo o Espiritismo é de um espírito amigo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no capítulo Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. No item 7, de um espírito amigo em Árvore, 1862. E daí que todo mundo pega e fala que eu sou a estudiosa de Joana, né? A gente tem um grupo de estudos aqui na segunda-feira, que é o Conhece-te a Ti Mesmo. Então é o estudo das obras das séries psicológicas de Joana de Ângeles. E daí, por coincidência, depois eu vim a saber que um espírito amigo é Joana de Ângeles. E ela tem duas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa, né, que é sobre a paciência, e tem uma outra que é dar-se-á aquele que tem. E aí eu peguei e peguei uma obra que eu gosto de ler, que é o Evangelho, né? Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, que é Joana descrevendo passagens do Evangelho. Peguei e falei, vou abrir aqui, o tema que cair vai ser o que eu vou preparar. Caiu a paciência. Eu falei, não é possível, né? Mas é bem legal, sabe por quê? Porque, veja, em 1862, Joana fala sobre a paciência. E daí esse livro é um livro recente, faz parte das séries psicológicas, e daí ela vai discorrer sobre um artigo que ela escreveu em 1862, contextualizando, puxando para a psicologia, né? E é um tema que é bem atual, é um tema desde sempre, e que faz a gente pensar um pouquinho sobre essa virtude. Está lá no Evangelho, né? no Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E é uma mensagem pequena, mas profunda, como todas as mensagens do Evangelho. Então ela começa falando que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Interessante, né? Todo mundo foge da dor e ela é uma bênção que Deus nos envia. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei. Ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, veja só, né? É uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades. E a gente acha que fazer a caridade é tirar, muitas vezes, daquilo que excede, né? Não é nem daquilo que é do nosso contadinho, né? E a gente doa. Mas, assim, ela fala que há uma caridade bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. E aí ela complementa, né? Que a vida, ela é difícil, eu o sei. O espírito amigo está dizendo que a vida é difícil, que ela bem sabe. Que ela se compõe de mil nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Muitas vezes não precisa ser aquela prova dolorosa, né? Mas as picadinhas de alfinete que cada dia vai ali e machuca a gente um pouquinho.
mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. Então a gente está vivendo, né, numa situação de 1000 alfinetadas, mas é preciso considerar duas coisas. Primeiro, os deveres que nos são impostos, e segundo, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. E o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Então, coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos, essa palavra encerra tudo. É assim, é uma mensagem singela, curta, mas profunda, né? que chama a gente para reflexão. Na Federação Espírita existe um livro que ele fala sobre os expoentes do Espiritismo, e ele fala de todos esses espíritos que dão as mensagens no Evangelho e conta a vida deles, né? Porque é claro que a gente não tem que se comparar com Jesus, com Joana, com Emmanuel, porque parece que a gente é muito pequenininho, e na verdade a gente é mesmo, né? São espíritos missionários que já passaram pelos seus testemunhos, né? Então vem falar pra gente. Então quando ela fala ali, a vida é difícil, eu sei. Então ela está dizendo que ela sabe, porque ela já passou por essa jornada. E ela sabe o quanto dói. E assim, tem um livro que ele fala sobre as vidas de Joana. Foi publicado aqui pela Federação, também pelo César Braga Said. Então ali a gente vê, sabe, a evolução do espírito. E assim, o marco decisivo na vida de Joana foi há 2000 anos atrás, quando ela teve o contato com o Cristo. Então nessa época, ela era Joana de Cusa. Ela era casada com o intendente de Cusa, que era como se ele fosse o governador lá daquela cidade. E o que acontecia? Joana era extremamente aborrecida com o relacionamento conjugal dela. E ela era uma patrícia romana, ela tinha os bens que o dinheiro consegue comprar, as heranças, mas ela tinha um casamento infeliz. Ela tinha um marido que era mundano, que a traía, que a humilhava. E assim, a serva da casa a viu muito entristecida um dia e convidou ela. Por que ela não vai lá ouvir o Galileu, que estava falando de tantas palavras que assim acalmavam o coração, as aflições, e a Joana pega e resolve ir escutar, porque alguma coisa chamava para lá. E é claro que quando ela encontrou Jesus, convidando, né, falando de todas aquelas possibilidades, e ela naquele conflito dentro de casa, tudo que ela queria era assim, vou me separar do Cusa e vou seguir esse cara, porque chega, né? Só que daí ela vai conversar com Jesus, isso aí tá dizendo nessa obra, e assim, mestre, eu quero te seguir. E ele fala, ainda não é a hora do teu testemunho. Volta para tua casa e ser fiel ao seu marido. Imagina, tudo que você quer é fugir daquela situação, né? Você encontra aquela pessoa que acalenta o teu coração, e daí ela fala, volta para o teu martírio, né? Mas assim, sei lá, quando é que a gente teve um encontro com Cristo, né? Nós somos aqueles que com certeza apedrejamos, que renegamos, que fomos convidados e deixamos para depois, né? E aí ela ouve, mas diz que aquele que chegava perto do mestre, com aquele magnetismo dele, nunca era mais o mesmo, era tocado, né? Você vê Maria de Magdala, joga tudo
pro alto e segue. Não se importa o que vai acontecer, né? Ainda mais uma pessoa que era uma prostituta daquela época, né? Foi a maior revolução que tem, né? Saulo que vai lá perseguir Jesus e assim, Saulo, porque me persegues? Se curva prontamente, Senhor, que queres que eu faça? Então todos eles fizeram as suas revoluções, né? Então ela decide voltar. Ela decide voltar, mas também ela decide amar o Cusa. Assim, deixar de lado aquilo que a incomodava é uma revolução interna muito pessoal, né? Mas assim, não é nesse sentido. Eu vou aturar esse cara nessa encarnação porque eu quero me livrar desse na próxima. Não era isso. É uma decisão pessoal, intransferível, inadiável. É a decisão, assim, ela decidiu que ela ia fazer aquilo. Então, na hora que ela decide, ela acolhe o Cusa. Ela acolhe, não esperando aquilo que ele não pode dar para ela. Porque não é dele, ele ainda não estava pronto para aquilo. E o Divaldo fala, né, nesse livro, na pergunta que o César Braga Said faz para ela, e ela fala que ali é um marco divisório na vida dela. Então, daí mais tarde, né, assim, já como espírita, ela conta para Divaldo que ela tinha uma pendência evolutiva com o Cusa, que numa mesma vida, numa outra vida em Roma, os dois tinham seus desacertos e voltaram com o compromisso de se acertarem. E ela passa, sabe? A vida dela não é uma vida fácil, porque enquanto ela era patrícia romana, ela vivia esse casamento. Aí ela decide ficar com o Cusa e o Cusa morre, ela perde tudo que ela tinha, ela vai trabalhar como serviçal na casa das patrícias romanas, então ela passa para o outro lado. E ela, assim, do pão de cada dia, ela sustenta o filho. E vai até o martírio em Roma, quando ela e o filho são martirizados por conta do Cristo, né? Ela morre no circo de Roma e o filho dela morre. E assim, aquela época era assim, abjura, só saía do circo quem negasse o Cristo. Agora imagina um filho que tá para ser queimado e a mãe manda o filho se calar. Imagina a dor que essa mulher sentiu por dentro, né? E mandando que o filho se aquietar porque eles tinham que morrer. Estava no projeto deles isso. E aí chegam para ela e falam assim, esse teu Cristo só te ensinou a morrer? Ela falou, não, ele me ensinou a te amar também, sabe? E é claro que daí, né, Humberto de Campos conta a história de todos esses mártires aí, daqueles que conviveram com o Cristo, numa obra linda chamada Boa Nova. Quem não leu, é poesia e a gente entende, ali assim, tem o diálogo de Cristo com cada um desses personagens do Evangelho, assim, seus colóquios de perto com Pedro, com João, com cada um deles, com Maria de Magdala. E então ele conta, né, que Joana, nesse momento ali na fogueira, o Cristo chega para ela e fala, vem Joana, você já atravessou a porta estreita. E aí tem as evoluções do espírito, tem outras vidas, como Juana Inês de la Cruz, que foi a maior poetisa da língua hispânica, né? Ela viveu no México e lá também tem até um seriado no Netflix que fala sobre Juana Inês. Então é uma das vidas de Joana. E por último, que a gente tem notícias, foi quando ela também foi uma freira na Bahia, e que também ela, assim, defendendo o convento, ela dá a própria vida para salvar as freiras da violação que provavelmente elas sofreriam pelos soldados, e isso deu tempo delas fugirem por um túnel e se salvarem e se livrarem dos soldados. Então, assim, quando ela fala, a vida é difícil, eu sei, ela realmente sabe, ela passou, sabe? E assim, é como o nosso estágio evolutivo, que estamos ouvindo o convite do Mestre, que agora a gente já consegue ouvir. A gente já deixou de ser rebelde, né?
não quero saber de você, né? Então assim, há oportunidade para todos, cada um está no seu nível evolutivo. A única coisa que não serve é fazer da boca para fora, ou principalmente a gente se iludir que está fazendo e não está fazendo nada, ou se está fazendo para se aparecer, sabe? Aí a gente está sob o comando do ego, aquele que acha que é o Senhor e ele é apenas o serviçal, né? A gente deixar partir de dentro de nós essa decisão, mas é uma decisão que a gente toma. Porque as virtudes são assim, elas são aprendidas. Então não tem essa que é pau que nasce torto, morre torto. Tem conserto se quiser. Então nessa obra, é aqui ó, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então a Joana vai discorrer sobre esse texto do Evangelho, que foi ela que escreveu em 1862. E antes de iniciar o texto dela, tem essa passagem que Jesus fala, está no Evangelho de Lucas, que é na paciência que ganhareis as vossas almas. E Joana começa esse capítulo falando sobre Jesus e Deus, porque tinha muito, né, na visão aí judaico-cristã, fazendo essa como se Jesus e Deus fossem um só. E ela começa a discorrer falando que não, que Deus é Deus e Jesus é Jesus. E ela fala sobre o Jesus homem. Então Jesus, que encarnou na Terra, que é o guia espiritual do nosso planeta, que foi quem criou o nosso planeta, que foi o responsável pela criação, que viu toda a formação do planeta e decidiu, né, assim, planejamento espiritual, ele reencarnou no nosso planeta há 2000 anos atrás. Então ele passou por todos os estágios, né? Na barriga da mãe, o nascimento dele, a infância, a adolescência, passou por esse corpo, passou pela aprovação do corpo, só que um espírito puro, diferente de nós, que temos o nosso passado a espiar, que Joana fala naquela mensagem, né? Na mensagem no início, que nós somos diferentes dele. Ele veio por amor, ele veio mostrar que é possível estar aqui na carne e viver todas as situações da carne de uma maneira que seja possível viver. Então ela fala que essa visão, né, porém, de um Jesus homem que compreende a necessidade da paciência para que sejam conseguidas as metas desafiadoras, dá mais sentido lógico e ênfase ao seu ministério do que se fora o próprio Deus revestindo-se de uma forma tão desnecessária quão absurda. Então é Jesus, o homem encarnado. E ele era um homem dotado de extrema paciência, por conhecer o passado das almas e prever o seu futuro, como resultado da conduta e do empenho a que se entreguem. Então é claro, né? Jesus chegava ali, Sandro, você pode, você consegue, porque ele via as potencialidades da alma. Porque na verdade, todos nós fomos criados simples e ignorantes. E a nossa trajetória é a evolução. Só que nós temos o livre-arbítrio, que é um dom que Deus nos deu. Então, nós podemos fazer as nossas escolhas. Então, essa questão de assim, é preciso errar para acertar, faz parte do viver, o errar, é assim. É uma escolha nossa também. Ninguém precisa necessariamente errar. Errar faz parte do processo, né? Joana gosta muito de falar em equívocos. Porque o equívoco é algo que você faz e de repente você pensa, não é assim. Então eu sou responsável, agora eu vou fazer de outra maneira. Eu vou lá, vou me responsabilizar pelos atos praticados, porque não tem como a gente crescer se a gente não tiver kit com a nossa consciência, né?
E aonde que a lei de Deus está escrita? Na nossa consciência. Então, é compromisso nosso com Deus evoluir e acertar. E o que que acontecia, né? Saulo foi o maior perseguidor do cristianismo. E Jesus vem e fala: Saulo, por que me persegues? E daí Saulo está chegando lá em Damasco para prender Ananias. E daí, né, Jesus fala para Ananias: recolhe ele, porque ele é o meu vaso escolhido. E Ananias: Senhor, tem certeza? Né? Ele está vindo aqui para me perseguir, para me prender. Vá lá, que ele é o vaso escolhido. Por quê? Porque Jesus sabia da potencialidade de Paulo, né? De Saulo se tornando Paulo, com a mesma, né? Com a mesma garra, com a mesma força que ele teve para ir lá e prender os cristãos, ele calçou as sandálias da humildade. Tanto que era apedrejado em cada lugar que passava, que tal. E ele sabia. Mas ele se entregou tanto ao Cristo que ele dizia: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo quem vive em mim. Então, pelo Cristo, ele foi capaz. É claro que assim, foi muito importante o tempo que ele passou no deserto, né? Os 3 anos ali tecendo, pensando, meditando, porque com a resolução que ele tinha, né? Gamaliel, que era o grande amigo e o instrutor dele, ele vai de encontro a Gamaliel. E assim, ele vai porque ele já quer voltar. Do jeito que ele perseguia, agora ele já quer se redimir, o contrário, e a Gamaliel que fala para ele: não, vai pro deserto, desce, pensa e tal. Quando você estiver pronto, você volta. Porque a gente também tem a mania de fazer as coisas no impulso, né? Então agora eu já mudei. Na verdade, a gente não muda da noite para o dia. Por isso que é o importante a gente tomar conhecimento da nossa essência, saber quem nós somos, né? E que seja uma decisão, na verdade, o que a gente vai fazer. E aí Joana fala que paciência é a ciência da paz. Interessante, né, pensar nisso. Paciência é a ciência da paz. Então, por isso que são bem-aventurados os pacíficos, aqueles que trabalham com método e confiança tranquila, em favor da renovação do mundo e das suas criaturas, conseguindo ser chamados filhos de Deus, que representam toda a paz. Então, bem-aventurados os pacíficos, os que trabalham com método e confiança tranquila em favor da renovação do mundo. E a paz deve constituir a meta do ser pensante, que luta em contínuas tentativas de adquirir a plenitude. A paz, ela é o tesouro que não pode ser afetado em circunstância alguma, que a leve a desaparecer. E a paciência é a sua exteriorização. Então a paz é o tesouro, né? E a paciência é a exteriorização da paz, porque é um movimento não violento de que se utiliza a fim de alcançar os objetivos a que se propõe. Então não é porque você é pacífico que você é o cordeirinho, que você aceita tudo, mas é uma postura e uma atitude, um método, né? Um método que você utiliza para fazer um movimento não violento. Então, na verdade, é uma atitude proativa, é uma decisão. Então, né? Nós temos um dos maiores exemplos da humanidade, Gandhi. Seja a mudança que você quer no mundo. Olha o que o Gandhi conseguiu com a Índia, com a proposta de não violência. Né? Martin Luther King, o que ele conseguiu, né, com a não violência. Era uma proposta. Né? O Gandhi fazia os jejuns dele lá, quando ele não conseguia alguma coisa. Mas era um espírito que estava preparado para isso. Nós, assim, esses exemplos são exemplos para a gente olhar e para a gente seguir. Mas, assim,
A gente tem que tomar muito cuidado para não querer ser anjo da noite para o dia, porque nós não somos, né? Nós vivemos num planeta de provas e expiações. E nós só estamos aqui porque a nossa condição ainda é de expiar. Mas dentro da nossa condição de expiar, que a gente consiga enxergar essa luz e a virtude que existe e estarmos firmes no nosso propósito. É claro que a gente tem recaídas, mas o importante é a gente ter ciência da nossa recaída, para a gente não ficar se achando, né, o que a gente não é. E a paciência, ela é uma conquista individual através do esforço pela autoiluminação, pelo autoconhecimento e descoberta dos objetivos da existência. Ela transforma-se em caridade de essencial significado quando direcionada aos que sofrem, ajudando-os com benignidade, trabalhando a resignação que dela se deriva. Então a resignação é uma virtude que se deriva da paciência. E aí entra, né, Allan Kardec, quando ele fala, né, do verdadeiro espírita, que reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. O Marlon falou que agora ele chegou à conclusão que para ser espírita é pré-requisito a gente ter má inclinação, porque Kardec está deixando bem claro que você reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço, né, da gente dominar as nossas más inclinações. Então está na cara que nós temos más inclinações. E aí Joana vai aprofundando, né, porque ela está falando que a paciência, ela é uma caridade, e que é uma das caridades mais difíceis de serem feitas. Então ela vai falando que há sofrimentos ocultos e desvelados, muito variados e complexos, que são desafiadores da sociedade. E que esses sofrimentos, aqueles que são mais vistos, às vezes sensibilizam os indivíduos que se comovem e se oferecem para minimizá-los, embora as multidões de aflitos e sofredores se apresentem em desalinho pelas ruas, vielas e cantos do mundo. Então, assim, tem sofrimento para tudo quanto é lado. Há alguns mais visíveis. E os que são visíveis, eles são capazes, né, de sensibilizar algumas pessoas para chegar lá e ajudar. A gente viu, né, esse incêndio aí que aconteceu, as pessoas chegando, aparecia uma senhorinha lá, o que você trouxe? Olha, eu trouxe aqui roupa, água, eu estou trazendo. Então as pessoas, assim, são mobilizadas por essas situações, né, de sofrimento. E daí ela fala que, porém, apesar disso tudo, existem aqueles que são ocultos, que poucos percebem, estiolando os sentimentos mais belos do indivíduo. Esses sofrimentos esperam mãos compassivas e corações pacientes para auscultá-los, né? Auscultar o coração e escutar-lhes. Então, auscultá-los, perceber o coração e escutar-lhes os gemidos quase inaudíveis, arrancando das carnes das almas, olha, arrancando das carnes das almas os espinhos dilaceradores que as mortificam. Então, atentar para esse tipo de sofrimento. E olha o que ela fala. Nem sempre ou quase nunca a tarefa é fácil. Alguns seres se encontram tão doentes moralmente e tão descrentes da caridade que se fazem agressivos, difíceis de serem ajudados, exigindo paciência perseverante e desinteressada para os alcançar. Às vezes a gente vai com todo amor, com todo carinho, né? Você vai dar uma palavra de carinho e a pessoa já vem com uma pedrada. E se a gente não se atena, o que a gente faz? Bateu, levou, né? Então assim, mas o que tá pensando? Tô chegando para ajudar e já vem me dando cacetada? Quem que esse cara pensa que é, né?
Eu li, né, nessa pesquisa falando da Anália Franco, que ela foi ajudar uma senhora, uma conhecida dela, e a pessoa estava enferma. E ela ia dar um chá e a mulher disse que jogava nela. Esse chá tá péssimo, tá horrível, né? Aí você vai, aí ela ia dar uma comida, tá horrível isso, sabe? E tal. E a Anália ia lá, repetia, fazia outras coisas e tal. Até que venceu a mulher pelo cansaço. E depois que venceu a mulher pelo cansaço, a mulher deu lá um dinheiro para ela, que foi o dinheiro que ela conseguiu iniciar a obra dela. Porque a mulher falou assim, nossa, como é que você conseguiu me tolerar? Né? Assim, eu admiro sinceramente os enfermeiros, né? Eu tinha uma sobrinha que falava que ela ia fazer enfermagem, mas ela era bem briguenta. E eu falava, não vai dar certo essa história. Eu falei assim, você sabe o que é lidar com o ser humano quando está em sofrimento? Né? Ficam odientos. Não é todo mundo que é resignado, a gente vê no hospital, às vezes quando está posando com um conhecido, né, um parente que está ali, tem um que é resignado, tem outro que berra, que xinga, que chora, né? Parece que a dor dele é maior que toda a dor do mundo. Então a Joana está falando que é para esse tipo, sabe, de sofrimento, que assim, que esses doentes, eles são doentes morais e eles estão descrentes da caridade, que eles se fazem agressivos. Às vezes até para fazer a caridade é difícil, porque a gente tem que lidar com essa agressividade. E outros tantos, através das suas reações afetivas encolerizadas, constituem prova áspera que a paciência deverá suplantar com bondade e compaixão. Então ela fala que isso não é fácil de fazer, não é por qualquer um. E quando a gente estiver disposto a fazer, a gente tem que fazer porque quer fazer, porque é uma decisão pessoal, sem esperar retribuição, sem esperar aconchego, né? Porque muitas vezes a gente vai chegar, vai dar o colo, vai dar o carinho e vai levar a alfinetada. E olha aqui, quanto mais doente, mais atendimento o paciente necessita a ave humana ferida no seu voo de crescimento interior. Então, olha, quanto mais doente, né, mais atendimento o paciente necessita. Essa ave humana que está ferida, que foi machucada no seu voo de crescimento interior. Joana fala que eles são enfermos da alma, tá? Que são enfermos espirituais. E ela dá assim, em algumas partes aí que eu já li, que ela fala que a gente tem que aprender a escutar com o terceiro ouvido. Nós temos dois, mas nós precisamos de um terceiro ouvido, para tipo assim, entra ali, mas não penetra em mim. Eu estou escutando, mas não estou me deixando contaminar por essa agressividade, por essa ira, sabe? Aprender a ouvir com o terceiro ouvido. Assim, eu escuto, mas não me pertence. O que eu posso fazer para ajudar sem deixar que isso me contamine? Porque o veneno não é meu e nem tem que ficar em mim. Né? E olha, nem sempre é fácil entender o desespero de outrem, quando não se experimentou algo semelhante. Será que aquela situação que a pessoa está passando, se eu tivesse que passar por essa situação, eu teria condições? Muitas vezes nós ainda não passamos por algumas situações, porque nós não temos condições ainda de passar por aquilo. Será se eu passasse pela dificuldade financeira, se eu passasse por um ente querido que está ali, que eu tenho que dar banho, que eu tenho que cuidar todo dia, que eu tenho que ir lá para o hospital, que eu tenho que precisar pegar um remédio no SUS, será que eu conseguiria passar por uma situação dessas? Né? Se eu tivesse que passar por essa provação da prostituição, como é que eu seria? Né? E como é que o Cristo me olharia? Então são muitos os fatores de aflição, desde pequeninas dificuldades até as exaustivas e quase insuportáveis expiações, todas exigindo paciência a fim de serem atendidas e solucionadas.
A paciência encoraja o ser porque o ajuda a enfrentar quaisquer situações, tomado pela ciência da paz. Jesus deu mostras significativas dessa conduta quando deixou de fazer muita coisa que parecia indispensável e solucionadora. Ele não se apressou em iniciar o ministério, senão quando os tempos haviam chegado e as circunstâncias se faziam auspiciosas. Ele aguardou que João o anunciasse e o João Batista, anunciasse, e quando aquele João Batista estava quase terminando o ministério, ele deu início ao seu, conforme o anúncio das velhas profecias. Ele cumpriu passo a passo todas as profecias. Quando houve o fenômeno das vozes diretas no Rio Jordão, através de João, é que eles escutam: este é o filho dileto em que me agrado. Então, assim, ele esperou pacientemente, dos seus 33 anos, nos 3 últimos anos que ele saiu a pregar, a fazer tudo aquilo que era para fazer. Não que ele ficasse inativo, as histórias, os livros que a gente lê, que ele era uma criança dócil, que cuidava de todo mundo, já fazia assim, mas se mostrar para o mundo. E o primeiro convite veio para uma festa, Foi nas núpcias lá que Jesus inicia o seu ministério a pedido da sua mãe, que transforma a água em vinho. E Jesus, viveu a sua humanidade com singular elevação, suportando fome, dor, abandono e morte, sem impacientar-se, submisso e confiante, ultrapassando todas as barreiras então conhecidas a respeito das resistências humanas, assim tornando-se um paradigma a ser seguido, destroçando o que era comum, corriqueiro, banal, fixo em torno dos indivíduos, o limite das suas forças. Então, eu não posso, eu não consigo, tenta mais um pouco. Deus é a meta, Jesus é o meio e a vida é o caminho, que Ele ilumina de exemplos para que todos se encontrem e se engrandeçam. Surge então, com a psicologia profunda, uma nova imagem de Jesus. O homem que ama, que serve, que espera, que ensina e pacientemente intercede junto ao Pai por todos aqueles que estão na retaguarda. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A sua proposta não é para que se fuja deste mundo enfermo, da sociedade empobrecida moralmente, mas para que se consiga curar a doença com a conquista da saúde para cada membro do planeta e haja enriquecimento moral de todas as criaturas, membros do organismo social. Então é assim, é no conviver, no atritar, no aparar das arestas, que a gente vai dominando a nossa humanidade. Então é isso, a proposta dele não é para a gente fugir desse mundo enfermo, dessa sociedade empobrecida, mas a gente conseguir conviver com ela, levando os nossos valores, desenvolvendo as nossas virtudes. E tal cometimento é um grave desafio que somente os espíritos pacientes irão conseguir e por isso serão chamados filhos de Deus. Então é na luta, no conviver do dia a dia, que é um grande desafio proposto, porque parece que a coragem está na gente demonstrar a nossa agressividade, Chegou, bateu, levou. Mas o grande desafio é você ter a coragem, No Evangelho tem uma passagem muito bonita que fala sobre a caridade moral, e a caridade espiritual. Que a grande caridade é você deixar um estolo falar.
É você não se exaltar quando alguém agressivo chega e vem ao teu encontro, assim. Então é pra gente adotar, assim, o não reagir, mas o agir. Porque pra gente agir, a gente precisa parar, pensar, respirar. Se no máximo a gente não consegue ainda dominar toda a nossa ira, né? E é visceral, né? Porque bate no estômago, né? Já dá aquela dor, já libera adrenalina, né? Por isso que fala que a gente fica enfesado, né? Porque quem fica enraivecido fica enfesado mesmo, né? Tudo aqui entumece e a gente não tem noção. E são reações fisiológicas que a gente tem por causa desses hormônios, né? Porque libera uma carga grande de adrenalina no corpo. A adrenalina estimula a nossa defesa e a gente quer reagir. Porque quantas e quantas vezes, né, nós que somos reencarnacionistas, que tivemos lá na época ainda das cavernas, que já fomos agredidos inúmeras vezes, então a gente ainda tem uma parte cerebral que quer se preservar. Então a primeira reação que vem é essa. E daí vem, e agora a gente é convidado a pensar. E do pensamento aqui, a gente trazer aqui para o coração, né? Transformar todo esse conhecimento que a gente tem, que os espíritos bondosos vêm e nos alertam, um espírito de um escol desse aqui que fala que a vida é difícil, eu sei, e vem chamando a gente para a gente parar para pensar um pouco, para a gente ver os benefícios que é adotar a paciência, e trazê-la como modo de vida, como todas as outras virtudes que estão ali contidas, né, no Evangelho. Para isso precisa ter coragem, precisa ter determinação, precisa um olhar para dentro de si mesmo, né, o seu autoconhecimento, para a gente começar assim, em que situações que eu mais me estresso? É no trânsito, numa batida, né, assim, quando alguém pega e já me distrata de uma maneira que eu não gosto, é na fila, né? Hoje a gente estava até conversando, a Cássia estava falando, né? A gente comentando sobre o trânsito, né? E teve um dia que eu estava vindo aqui para o Unai, e foi o dia lá que na favela teve aquela ação lá do pessoal aqui na Vila Pinto, que bloquearam a Avenida das Torres, e eu estava louca de feliz, porque 5h40 eu tinha saído. Eu nunca consigo sair cedo do consultório. Falei, nossa, 6 horas eu estou em casa, vou poder fazer minha jantinha, até eu chegar no grupo eu vou estar bem tranquila. Eu gastei 50 minutos em 2 quadras, sabe? E eu ligava para casa e eu falava para minha filha, procura o que está acontecendo, porque eu tô parada aqui. Peguei ali logo que vira da Silva Jardim, entra no viaduto do Capanema, ali eu já fui o último carro a parar. E eu ficava e não saía. Quando eu entrei na Brasília Itiberê, falei, agora eu vou, também fui o último a entrar, sabe? E não andava. Eu fiquei 50 minutos naqueles 2 trechos, eu não cheguei na Avenida das Torres, porque eu falava para minha filha, filha, procure o que está acontecendo. Ah, é que tem uma pista bloqueada. Daí eu falava, não é possível, não deve ser só isso. Aí eu comecei a olhar, liguei o rádio, daí estava assim, atenção, quem está circulando nessa imediação, está tendo um protesto na Avenida das Torres. Eu falei, ai, tô frito. Aí liguei pro meu marido, ele falou assim, dá um jeito de bicar esse carro e sai daí, porque você não vai chegar em casa hoje. Aí virei. Só que todas as mentes já tinham pensado nisso e também viraram. Aí, para pegar a Brasília Itiberê e vir pelo Jardim Botânico, eu fui chegar em casa 8 horas da noite. Para quem saiu 5h40 do serviço, né? Daí a Cássia falou, ai, eu já estaria daquele jeito. Eu falei, agora eu escuto palestra. Por isso que quando eu vou nas conferências, eu detesto comprar DVD, eu gosto de comprar CD. Porque o CD eu ponho em qualquer canto e fico ouvindo. Eu falo, não vou me estressar no trânsito mesmo, não vai adiantar, né? Então pelo menos eu vou ouvir alguma coisa que assim, né, que me alivie um pouco a mente para não me deixar cair nessa turbulência, né? E às vezes a gente tá tão nervoso em casa que de repente não dá nem para escutar, né? Põe uma música, muda o ambiente, sabe? Muda a frequência, respira, né? O meu marido, ele é bem nervoso, sabe? E daí ele chega assim, às vezes ele já chega meio
meio bravo, assim, depois de 30 anos a gente aprende a conviver. Então ele chega, Suzy, e daí de repente ele vai falar, daí eu falo assim, repetindo, vamos lá. Daí ele para. Como é que é? Para. Vamos voltar. O que é mesmo? Como é que você vai me falar? Daí ele olha pra minha cara e começa a rir, sabe? Suzy, aconteceu isso. Ah, tá bem melhor, mas ele não sabe agora. Como é que a gente... Porque diz que quando um não quer, dois não brigam, né? E às vezes quando a gente vê que a situação tá brava, e isso faz parte de todos os lares, né? Os nossos amiguinhos desencarnados, né? Os obsessores, que eles só nos obsediam porque nós permitimos um campo vibratório favorável, querem nos instigar também, né? Querem entrar naquela sintonia de quem não está em sintonia, né? E parece que assim que potencializa, né? Quando a pessoa está irada, parece que ela fica mais irada ainda, né? Eu tinha uma amiga que ela falava assim, que quando o marido dela ficava muito nervoso, ela disse que ela parava, fechava os olhos e rezava e falava assim, por Deus, esse não é o meu marido, não é o meu marido que está falando isso para mim. Rezo, protege, acalma, sabe? Então às vezes a gente consegue fugir das situações, né? E é claro que isso em momentos de trabalho, a gente, na área aí que eu atuo, a gente lida com criança, né? Eu faço odontopediatria, então tinha uma psicóloga que dava aula para nós e ela falava assim, ela ia para dar aula de psicologia, para a gente aprender a lidar com as mães, né? Porque depois é igual, né? Veterinário quer cuidar do bichinho, depois descobre que o bichinho tem dono, né? A gente também tem aquele amor pela profissão e daí a gente aprende que se a gente não tá cumplicidade com a mãe, muitas vezes a gente perde o paciente, né? Então ela falava assim, quanto mais doido, mais carinho você dá. Não é o que Joana está falando ali, né? Que aqueles que estão mais doentes são os que mais precisam da nossa paciência, da nossa calma. Então é bem isso. Quanto mais doido, mais carinho dê, né? É aquele que mais precisa. Então aquele que faz o escândalo vai lá. O que está acontecendo? Já chama e tal. Porque dentro disso tem a ave humana ferida. E é uma coisa tão louca, né? A gente vai estudando a psicologia espírita porque a Joana fez a ponte da psicologia com o espiritismo, assim, preenchendo aquelas lacunas, onde assim, a psicologia fica meio aberta por falta de respostas, e daí ela vem trazendo as respostas ao nível das reencarnações. Se a gente é reencarnacionista, então nem tudo que é da pessoa está no agora, muitas vezes está lá atrás, no passado. E daí a gente vai estudar a sombra e a gente começa a perceber que tem muita coisa que está enterrado lá no nosso inconsciente, que a gente não tem nem notícia. Só que tem um lado bom. Dentro da sombra também tem nossas potencialidades adormecidas, né? Ai, aquele arquiteto que eu queria ser e não fui, de repente aquele artista está ali, pronto para sair, né? E está ali, embutido por coisas que nós não conseguimos fazer. Então a sombra é um grande vilão, que chega e de repente você olha e fala, mas eu não conheço essa pessoa, parece que ela está obsediada. E na verdade é alguma coisa que dispara aquele gatilho que numa outra situação aconteceu. Então às vezes uma palavra que você falou que não foi com aquela intenção, mas de repente a maneira que você falou, disparou um gatilho de uma situação que a pessoa passou lá atrás e que falaram a mesma palavra para ela e que foi muito infeliz e que causou muita dor, muito sofrimento. Então dispara aquela reação violenta, né? Então é bom a gente estudar um pouco essa psicologia para a gente conseguir entender um pouco. E hoje em dia, olha, eu chego à conclusão que o ego é violento, sabe? Quando ele não é bem disciplinado, né? Então, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, faz assim um encerramento belíssimo. A paciência, em verdade, é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal, e prosseguir corajosamente cooperando com ela e junto dela, quando nos seja mais fácil desistir
Não resume tudo, né? A paciência é a perseverança na edificação do bem, a despeito de todas as arremetidas do mal. E assim, prosseguindo corajosamente, cooperando com a paciência, junto da paciência, quando seja mais fácil a gente desistir. Ó, cansei, vou embora, acabou, né? E assim, a gente que está aí na luta, né? Graças a Deus, o NAI esse ano completa 11 anos de existência. E nesses 11 anos nós já passamos vários embates. Que você olha e fala, como é possível, né? Assim, o ser humano, as arremetidas que fazem assim, e você olha e fala, puxa vida, tô deixando a minha casa, a minha família, né? Tô vindo aqui, né, para fazer o bem. E mesmo assim, muitas vezes a gente é mal interpretado, né? Muitas vezes não entendem os nossos objetivos. E mesmo assim, você tá ali, você fala, não, eu decido, eu vou para frente, apesar de toda a arremetida do mal. Joana fala no livro Liberta-te do Mal, que fazer o bem faz muito mal para os maus. Então só o simples fato de você fazer o bem, você angaria alguns inimigos, sabe? Né? Os inimigos que não querem que a luz chegue, porque assim, você está vindo para a casa espírita, você está buscando, né, um conforto, uma paz. Então só isso daí já é um simples fato para, tipo assim, tá saindo da zona de conforto. E a psicologia mesmo, ela é sistêmica, né? Quando uma pessoa se modifica, ela vai mudando o que está em volta. Então é possível realmente, né, a gente conseguir fazer isso. E é o recado da Joana, aprofundando mais a mensagem que ela colocou no Evangelho, para a gente sair daqui pensando um pouquinho, né, sobre a ciência da paz.